sejam bem-vindos aqui no nosso canal Conexão com Deus Pai. Hoje eu trago aqui o nosso convidado, que também é aqui o nosso mestre no canal. Vocês já devem ter visto vários vídeos dele sobre mensagens bíblicas, estudos, salmos, provérbios. Rafael, meu esposo. Então hoje nós estamos aqui um podcast em família, né, amor? E o tema de hoje, muito relevante para a atualidade, sobre paternidade. Muita gente escuta falar sobre a maternidade, a importância da presença materna, sobre o vínculo materno, e pouco a gente tem escutado falar sobre a importância da paternidade e o papel fundamental do pai. Eu sou suspeita a falar, porque fui eu que escolhi o pai dos meus filhos, mas o Rafael, ele é especialista nesse assunto, paternidade, porque ele vivencia isso e ele tem, então, autoridade nesse assunto, porque ele transmite essa questão da paternidade com muito sucesso. Os nossos filhos, ele é participativo tanto na educação, na criação, nos ensinos e também em toda a parte de cuidado. Ele dá medicação, ele dá banho, ele dá comida, tudo o que precisa. Então eu quero que você fale um pouquinho, amor, sobre o que é ser pai para você. Bom, sejam muito bem-vindos aí aos amigos do canal Conexão com Deus Pai. E hoje eu vou falar de uma coisa muito importante aqui na nossa vida, né? Na minha vida principalmente, pois eu sempre tive o sonho de ser pai, casar, constituir minha família, ser pai de muitos filhos. Não deu para ser de tantos filhos, mas graças a Deus nós temos um casal, o Isaac e a Manuela. E hoje eu posso dizer que eu consigo, através do tempo que nós temos, participar cada vez mais da vida deles. Porque eu, como pai, eu tenho que ser aquele exemplo para o meu filho e para a minha filha. Nós somos o exemplo para colocar a identidade masculina no nosso filho, de responsabilidade e proteção junto às pessoas, e também demonstrar para a nossa filha o quanto ela precisa escolher um bom marido, escolher um bom homem, escolher os bons caminhos, ter uma referência para que ela saiba que não são todos os homens que não prestam, que não são todos os homens que são péssimos maridos ou péssimos homens em qualquer tipo de situação, cafajestes ou mau caráter. Mas não, aqui em casa ela tem a minha presença, uma presença masculina, uma presença que a ama, que demonstra o carinho por ela, que também tem a parte das exortações, porque ela é uma bebê ainda, né? Vai fazer 3 anos, mas também já tem aquela fase da birra, então também tem a parte da exortação. Mas a parte importante nisso é que eu tento ser o melhor exemplo para que eles possam seguir. O Isaac me vê como o homem e o homem que ele quer ser, e a Manuela me vê também como o homem e o marido que ela pode buscar, o homem que ela pode encontrar para a vida dela, um homem com valores, com caráter, com ética. E é esse o principal papel do pai, além da função marido, que é o papel do homem também, da proteção, da servidão à esposa, que também estamos aqui para ajudar, para servir, porque é uma troca, né? É uma troca de trabalho também, né? Não só um trabalho para com os filhos, mas um trabalho para com a gente, alimentando cada vez mais o nosso relacionamento, fazendo com que ele cresça, para que esse relacionamento também, para que o nosso casamento também seja um exemplo a ser buscado pelos nossos filhos. Então esse é o papel principal que eu tenho em mente, que eu tenho que exercer aqui em casa. E é um papel que é colocado nas minhas mãos, colocado sob minha responsabilidade por Deus. Deus que fez essa organização familiar, Ele que criou, Ele que constituiu. E através disso que existe uma sociedade, até hoje, uma sociedade próspera, uma sociedade que cresce. Claro que nós estamos vendo as coisas se desvirtuando, exatamente porque esse fundamento familiar está sendo desfeito pela sociedade, pelas pessoas que são contra o casamento, pelas pessoas que são contra a família. E é isso que está acontecendo hoje, as coisas que nós estamos observando e vendo, tudo que está rolando hoje no decorrer dos anos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o papel do pai, tanto aqui em casa como o papel do homem também na sociedade, né? O papel verdadeiro do homem. Então que você fique atento, que você já possa curtir, que você compartilhe, que você envie para os seus amigos, e tenha certeza de que vai ser uma conversa aqui entre eu e a Juliana, entre nós que somos um casal, mas vai ser uma conversa que vai valer muito para você também, pode ter certeza disso. Então você falou que você sempre teve o sonho de ser pai, né? E com isso você levou a paternidade muito a sério.
mesmo não tendo uma base, né? Vindo de um lar desestruturado, né? Sem uma referência paterna presente, você fez a diferença na vida dos nossos filhos. E que dica você dá aí para os nossos seguidores que têm acompanhado? Exatamente isso, pessoas que não tiveram essa estrutura e que muitas vezes têm dificuldade de demonstrar ou viver a paternidade por conta disso, por conta de mágoas, de erros, de problemas que tiveram de identidade com o seu pai. O primeiro, seja lá o que aconteceu na sua vida como filho, isso não pode ser levado adiante para os seus filhos. Muitas vezes a gente percebe que muitos chamam de maldição hereditária, muitos chamam de karma, mas na verdade é um ciclo que vai se passando de pai para filho. Tanto pode ser um ciclo bom, quanto pode ser um ciclo ruim. Se é um ciclo ruim, eu coloquei na minha mente que isso tinha que ser quebrado na minha vida. Eu não ia poder levar esse afastamento meu para com os meus filhos adiante. Meu pai se separou. Muitas vezes não foi depois de uma relação agradável no sentido de convivência. Tivemos problemas, como todos têm. Mas eu coloquei em minha mente que isso tinha que ser bloqueado imediatamente, porque senão eu não ia conseguir levar o melhor para os meus filhos. Então a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Eu bloqueei qualquer sentimento de mágoa que poderia ter acontecido na minha vida como filho, tanto por parte da minha mãe quanto por parte do meu pai. A separação foi entre eles. Infelizmente, toda separação, ela também atrapalha a vida dos filhos. E com certeza atrapalhou a minha vida e a vida dos meus irmãos. Mas o que eu queria a partir do meu casamento era o quê? A partir dali, a minha história seria outra. E a história que eu queria deixar para as minhas gerações também seria outra. E é isso que eu faço hoje. Tenho uma convivência com meu pai, tenho uma convivência com a minha mãe. Os dois agora são afastados, cada um mora num lugar diferente. Mas dentro do possível a gente se relaciona, a gente se comunica. Sempre vou viajar para visitar. A minha mãe nem tanto, que agora ela mudou de país, mas a gente tenta sempre estar conversando pelos meios de comunicação hoje, né, do WhatsApp, que é muito fácil. Mas o ponto-chave nisso aqui é o que? É você determinar na sua vida que não vai ser igual. Que você não vai ser igual aos seus antepassados. Ah, não era bom para mim, ok. Acabou. Não foi bom para você, mas vai ser ótimo para os seus filhos. Vai ser ótimo para a sua casa, vai ser ótimo para a sua família. Ah, eu não sei se eu consigo. Você consegue. Desde que você pare com desculpas, pare com histórias e faça o que tem que ser feito. Precisa dar carinho, precisa dar atenção para os seus filhos, para a sua casa? Faça isso. Não importa o que está acontecendo ao redor, não importa o que aconteceu na sua vida. Você cresceu, você é um adulto, você amadureceu. A partir daí, você tem que ser a provisão, a proteção e a estrutura emocional da sua casa. Então, primeiro passo, perdoar tudo aquilo que aconteceu na sua vida. Esqueça aqueles sentimentos de mágoa que existiram em você, que de repente ainda existem. Coloque isso diante do Senhor em oração. Tem algo que você fez de errado para os seus pais, peça desculpa. Tem algo que eles fizeram de errado e você se sente magoado, por que não chegar e falar sobre isso? Para que também às vezes eles possam perceber aquele erro. De repente eles fizeram e nem percebem, nem lembram às vezes o que foi, e você está aí amargurado. E essa amargura sendo passada de geração em geração. Então quebra esse ciclo. Esse é o primeiro passo de extrema importância. O poder da escolha, né? Poder da escolha. Você decide ser o que você quer, né? Você decide ser o pai que você quer. Exatamente. Ou não, né? Tanto por omissão ou por participação, você vai fazer parte da vida do seu filho, né? E alguém vai fazer parte. Tenha certeza disso. Se você não fizer parte da vida do seu filho, alguém lá fora vai estar fazendo. E uma certeza absoluta, lá fora não vai ensinar igual você ensina. Com o mesmo amor. Com o mesmo amor, com a mesma dedicação, ensinando os valores que você quer passar para eles, ensinando caráter, ética e ensinando principalmente os caminhos do Senhor. Que é aqui que a gente tenta pautar a educação do Isaac e da Manuela. Ela tem que ser pautada aqui em casa na palavra do Senhor. Ah, são coisas que estão vindo de fora, o que você acha, o que a Juliana acha, está escrito na palavra de Deus? Não está. Então não foi Deus que falou, eu não sigo. Não foi Deus que falou, eu não passo adiante para os meus filhos. Eu quebro aquilo naquele momento também. Muito bom. Agora, para a gente ficar um pouquinho mais leve aqui o assunto, vamos falar a questão da participação do pai
nos pequenos cuidados, né? Muitos pais aí, a gente tem visto, na verdade, muitas mães reclamando, principalmente quando tem filhos pequenos. A gente tem esse exemplo agora, que a gente também tem uma filhinha pequena e tem um filho já na fase da pré-adolescência. É a questão da ajuda, né? Eu não colocaria isso porque, na verdade, é também papel do pai todo o trabalho com o filho, né? E muitas vezes a gente vê o pai ficando em segundo plano, ou porque ele não se acha capaz, ou porque ele não quer participar mesmo, ou porque muitas vezes a esposa sufoca a sua paternidade, não deixando ele fazer os pequenos cuidados. Então, como que você vê isso, a importância do pai nos cuidados do dia a dia, no banho do nenê, não dar uma mamadeira, nessas coisas que são assim desgastantes para quem cuida o dia todo, né? E que muitas vezes, para mim, por exemplo, dividir todo esse trabalho, ter você cooperando, foi assim fundamental. Hoje não tive uma maternidade sobrecarregada, não fiquei apavorada, não fiquei... Claro, tem o cansaço, as coisas que é normal ali no puerpério, no início. Mas ter com quem contar, né? Sim. Levantar à noite, ajudar, principalmente quando a criança fica doente, que é um desgaste. Então, como você vê o pai nesse cenário, né? Dá uma dica aí pro pessoal não entender que não é só coisa da mãe, né? Mas que é importante. E nesse momento você estabelece laço também com os seus filhos, né? Porque ele vai entender que está sendo cuidado, está sendo amado. Na verdade, como você disse, não é uma ajuda, né? Porque eu tenho minha obrigação como pai, minha obrigação como marido, e uma das minhas obrigações é estar junto aos meus filhos. A gente pode colocar isso como uma obrigação ou também como um prazer, né? Claro que muitas noites, onde eles acordaram, hoje a Manuela ainda acorda de vez em quando, te pega naquele sono profundo e você não quer, né? Mas ali nós fazemos por obrigação. Mas ao mesmo tempo, existe um prazer quando ela acorda, por exemplo, e chama pelo meu nome, chama por mim. Ela grita, papai, vem aqui. Então isso vai gerando em você um sentimento cada vez maior de ajudar, não a esposa, você está fazendo pelo seu filho, você está auxiliando o seu filho em situações, numa noite que acorda, uma situação de medo, numa brincadeira que ele te chama e ele quer dividir aquela brincadeira com você, numa atividade que ele pratica e ele quer que você faça parte. Então a gente coloca como obrigação, mas é nossa função estar ali fazendo tudo isso para os nossos filhos. E são nesses momentos que nós vamos estar criando esses laços que a Juliana falou, e também vamos estar criando o vínculo entre pai e filho, mas um vínculo de espelhamento. Porque ali você consegue descobrir coisas que muitas vezes numa conversa sentado no sofá ele não vai te falar. Mas numa brincadeira surge algum assunto, numa conversa num campinho de futebol, ele lembra de algum assunto que aconteceu na escola, e ali você vai descobrindo as coisas do seu filho. Vai descobrindo os medos, vai descobrindo as novidades que ele está aprendendo e descobrindo. E nesse momento podem surgir conversas que você tem ali agora, tem ali a hora fundamental de mudança na vida do seu filho. Às vezes é algo que ele está fazendo sem perceber, às vezes por influência de amigos, fazendo algo de errado. Ali é o momento de você educar. Então o educar não é somente nos momentos que não faz lição, no momento que desobedece, no momento que está gritando, que não vai para o banho, não. Educar nesse momento também de atividade conjunta. Porque ali você consegue educar, muitas vezes de uma maneira mais amorosa, porque é um momento de distração. E esse exemplo que você está dando de carinho, de atenção, de comprometimento com ele, mais as palavras que você tem que colocar de forma sábia, né? Nesses momentos ele está aprendendo com você. E tenha certeza que isso aí ele leva para frente. A nossa palavra vale muito, mas aquilo que a gente faz com ele vale muito mais. Isso ele não vai esquecer. No nosso caso, tanto ele quanto a Manuela, até com a Manuela mesmo, diante das brincadeiras que ela tem, tento participar ao máximo das brincadeiras, mesmo sendo as brincadeiras de menina, mas sempre o quê? Sempre ensinando cada um no seu papel. Ela é a menina, eu sou o menino, eu sou o homem, ela trabalha com as bonequinhas dela, ela tem brincadeiras de trabalhar em fazer bijuterias, que daí a Juliana participa mais por causa das criatividades aqui. Mas isso a gente está fazendo o quê? Criando laço. Isso a gente está criando vínculo. Um vínculo que isso vai se estender até a sua velhice.
Nós que trabalhamos na área hospitalar, eu fiquei 10 anos em UTI, a gente percebia muito uma coisa. Muitas pessoas estavam internadas e não tinha parente nem filhos que queriam sequer ver aquela pessoa. E, em compensação, tinham muitos parentes que existia uma fila para fazer a visita. É por acaso isso daí? Claro que não. Se você for procurar a fundo, você vai perceber que teve vínculo diferente. Teve uma criação diferente, uma criação próxima de quem queria fazer a visita e ver realmente como aquela pessoa estava. E uma criação distante, às vezes agressiva, às vezes sem interesse nos próprios filhos. E aí depois, infelizmente, a conta chega. Tudo que a gente faz, tudo que a gente planta, a gente vai colher e vai receber. Naquele momento a gente via que quem tinha e criou uma família sólida, tinha a colheita sólida. E quem teve uma família desestruturada e destruída, a colheita também não era das melhores. Esses dias mesmo eu li, né, acho que foi no Instagram mesmo, falando assim, seu filho não vai se lembrar do quarto que ele teve, dos videogames que ele teve, dos presentes que ele ganhou. Sim. Mas ele vai se lembrar do tempo que você sentou com ele e jogou bolinha de gude, e fez palavras cruzadas, e assistiu um filme. Ele vai sempre se lembrar, né? E isso realmente, se a gente pegar da nossa história, o que a gente vai lembrar? O que a gente lembra dos nossos pais? A gente lembra daquele momento que os nossos pais brincaram, o João pulou corda, levou num parque, aquele final de semana na praia, que a mãe entrou no mar, que o pai entrou no mar. A gente não vai lembrar da bola que ganhou, do sapato que ganhou, isso tudo passa, né? E essa geração, muitas vezes a gente tem falhado nisso, tem dado coisas e não a presença. Então isso atrapalha bem. Agora, pra gente fechar aqui o nosso conteúdo, é importante que estabeleça bem dentro da família, na dinâmica familiar, a responsabilidade de cada um. Não separando assim que só a mãe cuida, só a mãe dá banho, não. Mas algumas responsabilidades são de cada um. Por exemplo, aqui em casa a gente deixou aos cuidados do pai o discipulado e o ensino da palavra. Por quê? Porque eu não sei ensinar? Não, porque eu acredito que o pai, como autoridade, como sacerdote no lar, ele tem essa responsabilidade de passar para os seus filhos esse legado de paz, esse legado de ser cristão, como ser cristão nos dias de hoje. Então é o papel fundamental, né? Então a gente pega ali quais são as principais características da paternidade na família: provisão, proteção e legado. Então é isso que a gente tenta passar para os nossos filhos, que o pai ele protege, ele provê e é ele quem passa. Basta a gente ver que quem leva o nome da família é o nome do homem, né? Então o legado, ele é um legado paterno. Não que a mãe não passa estrutura, a mãe não passa uma história de família, não. Mas a importância do pai em tudo isso, que é o que Satanás vem tentando roubar das vidas de muitas famílias, até de famílias cristãs. A desestruturação, né? Deixando o pai ausente. Às vezes o pai a esposa está casada, mas é um pai tão ausente, tão omisso na sua paternidade, que ele não transmite essas coisas. E a questão da mãe solo, da gente ter colocado aí, claro que existem várias situações que aconteceram e que a mãe ficou sozinha, e a gente vê com muito mais um número gigantesco de mães solo do que um pai criando o filho sozinho. Mas tudo isso faz parte de uma estratégia de Satanás na destruição do caráter do ser humano. Porque se você tem um pai forte, um pai que transmite todas essas coisas, muito difícil você ter um filho que vai se perder em algum momento. Então, para a gente finalizar, Rafael vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essas três instâncias que são importantes do pai passar: a provisão, a proteção e o seu legado. Na provisão, é uma coisa bem básica. Nós temos que ensinar nossos filhos homens a trabalhar. Hoje existe uma geração, essa geração neném, criada já há alguns anos, que não quer fazer nada da vida. São preguiçosos. É culpa deles necessariamente? Não. Foi culpa dos pais. Culpa do pai que sempre deu
tudo o que podia, culpa dos pais que não exigiram dos filhos aquilo que tinha que ser exigido, culpa dos pais que não ensinaram esses meninos a virarem homens, a amadurecer. Então a função do pai, nessa parte, é ensinar o filho de que ele tem sim uma obrigação com a casa, com a família e com o social. Porque nós como cristãos, a nossa provisão não fica parada em nós, né? A gente tem nossos dízimos, nós temos nossas ofertas. E quanto mais a gente tem, mais a gente dá. Essa é a lógica do nosso Deus Altíssimo. Não é uma troca, mas Ele nos dá a possibilidade, a inteligência, a capacidade de trabalhar, nos dá a força. E nós devolvemos para Ele e para as pessoas que precisam aquilo que cada um necessita. Então eu ensino muito para o Isaac, no caso, até para a Manuela também, agora muito pequena, mas de que nós não podemos ser preguiçosos. O principal de tudo nessa parte da provisão é ensinar o seu filho a não ser um preguiçoso, a não ser um acomodado, a não ser aquele que quer tudo na mão e que não tem ambição. Hoje se perdeu a ambição. Nós temos que ser ambiciosos, sim. Ambição é diferente de ganância. A ambição é você querer ser melhor. Você não precisa ser melhor que os outros, mas você tem a obrigação de ser melhor do que você mesmo. Cada dia você tem que ser melhor do que você foi. Então isso a gente coloca muito na vida do nosso filho, do Isaac, que já está numa idade de 11 anos, uma idade maior, né? A proteção é a mesma coisa, eu ensino que ele é o homem da casa. Quando eu não estou aqui, ele é o responsável pela proteção. Ele vê janela, ele fecha portão, ele ajuda naquilo que tem que ajudar, ele tem os cuidados mais pesados da casa junto comigo. Estou ensinando ele a ser homem, ele a fazer a parte dele como homem na casa também. Ele protege a Manuela sabe que quando muitas vezes acontece a gente dar uma bronca nela, ela vai direto no colo dele também, achando que ele vai dar proteção para ela. Olha só como ela já visualiza nele um irmão protetor. Isso é o quê? Isso é criado aqui dentro de casa. Isso é ensinado dentro de casa. Ele está aqui para isso. Nós estamos aqui para ensinar. Não é somente educar, mas é ensinar, é treinar nossos filhos a serem pessoas prósperas. Prósperas no completo da palavra. Próspero emocional, próspero financeiro e próspero espiritual. Aí nós temos o legado. O legado que é o exemplo que eu vou deixar para ele passar adiante. Esse é o principal. Porque se eu falasse para ele fazer tudo isso, mas fosse um sem vergonha, se eu fosse um preguiçoso, se eu fosse um murmurento, eu podia falar, contar qualquer história para ele. Ele ia simplesmente me copiar. Então, por isso que esses momentos que você está junto com o seu filho, é o momento verdadeiro de você ensinar os princípios e os valores, tanto os valores morais e os valores cristãos, que é o que nós seguimos. Mesmo sendo ambíguo, né? Porque os valores morais que existem hoje são os valores de milênios, né? De mais de 2.000 anos atrás, são os valores bíblicos, né? Mas se isso não for falado para eles, não adianta nada. Se isso não for demonstrado para eles, não adianta nada você falar também. Então, o recado a vocês que são pais, principalmente pais de meninos, ensinem seus filhos a serem homens. Parem de criá-los como se fosse um bibelô. Não. O homem ele tem que ser machucado de vez em quando. O homem ele tem que cair e levantar. Ele tem que ter as responsabilidades dele como homem para que ele possa, lá na frente, mudar essa sociedade que está sendo distorcida hoje. Você que tem um filho pequeno, é sua obrigação gerar e treinar o seu filho para ser um homem próspero, um homem que leva a prosperidade em todos os sentidos, com toda a força, com toda a garra e com toda a determinação. Aquele homem que vai procurar a esposa ideal e vai fazer dela a mulher mais feliz. Vai proteger, vai servir, vai amar. Aquele homem que vai ter filhos e vai ser o melhor pai que ele pode ser. Vai ser o pai amoroso, o pai educador, o pai que repreende, o pai que ensina a palavra de Deus, o pai pregador aqui de dentro, né? Então é isso que nós fazemos todos os dias. Nós temos um momento, acordamos, só para terem uma ideia, 6 horas da manhã nós acordamos todo dia. A Juliana já foi trabalhar, que ela trabalha antes. 6h30, eu e o Isaac estamos na academia. A gente volta, assiste um devocional que passa todos os dias no YouTube. Depois fazemos a nossa leitura bíblica. Aí o Isaac vai fazer todas as funções que ele tem dentro de casa. Almoça, vai para a escola, volta, eu não cheguei ainda. Ele tem todas as funções dele após o retorno da escola. Lição, arrumar o que deixou de arrumar,
momento de diversão dele com a O Juliana. estudo bíblico é uma coisa tão gostosa, né? Que a Manuela já pequenininha, 2 anos e meio, ela já tem participado, ainda não entende Exatamente. direito, mas várias vezes ela pede colo e quer ler a Bíblia junto, e ela tá pegando ali pequenos trechos e ela vai repetindo, e ela vai falando que Deus manda o pão do céu, então que ela entendeu a palavra falando sobre o maná, né? Esses dias. Exatamente, é um exemplo. Então, ela todo dia, tem dias que ela pega a Bíblia e fala, mãe, eu vou passar um estudo pra você. Hoje então foi o ela caso, pega hoje. pra mim. Hoje a gente ainda estava no devocional, que é o que a gente assiste, e ela já sentou do lado da mesa, vamos ler a Bíblia? Ah, mas já acabou? Que eu falei para ela, a gente vai assistir primeiro e depois a gente lê. Ela ficou, mas já acabou? Vamos ler a Bíblia? Vamos sentar para ler a Bíblia? É o poder do Exemplo. todo dia, né? Porque O poder da rotina, da disciplina. a pessoa esperar que vai ter um resultado fazendo isso uma vez na vida, não vai ter resultado. Você quer ficar forte Todo fisicamente? dia. Musculação, Todo dia. disciplina e constância. Você quer ser forte espiritualmente? Oração, leitura, disciplina e constância. Clamar pelo nosso Deus somente nos momentos que você está em dificuldade. Pode ser que ele não tenha a intimidade que você acha que você tem. Ele não percebe isso, porque você se afasta. Você se distancia do Senhor. E somente no momento de apuro você vai lá e clama pelo seu nome. Então aqui nós temos um momento de oração, nós temos um momento de leitura da palavra, temos um momento de ensino, temos os devocionais que a gente assiste, que são vários canais, através do YouTube principalmente, que levam palavras maravilhosas, tanto para a vida espiritual quanto para a nossa vida familiar e vida emocional. E a congregação numa igreja local. E Isso vamos na igreja. Muito importante, tá? Não deixe de levar seus filhos numa igreja local, de eles estarem participando do culto infantil, de se relacionar com pessoas que têm a mesma visão, o mesmo propósito, crianças que vão compartilhar ali a sua infância e adolescência junto, de levar na escola bíblica, né? Esse foi a nossa meta para 2024. Exatamente. Iniciar na escola bíblica para as crianças poderem crescer e aprender mais da palavra de Deus. Então não deixe de participar de uma igreja local. É uma igreja que realmente vive a palavra, né? Uma igreja forte, uma igreja que realmente leva a sério as coisas de Deus, né? Então procure sempre uma igreja idônea, né? Porque hoje a gente sabe que tem vários pontos de pregação que pode prejudicar e não ajudar, né? Se vocês tiverem interesse, nós somos da igreja Somos Church e o nosso pastor é uma bênção, nossos pastores, e a igreja está ali para recebê-los de braços abertos, né? Isso, com certeza. Nós somos aqui de Campinas, né? Às vezes você está vendo de outro lugar. E eles também têm o canal no YouTube, então todos os cultos também são passados através do YouTube, ao vivo, e depois fica gravado. A gente vai deixar depois embaixo do link, os links da igreja. Da igreja, que você pode estar seguindo também. Siga o nosso canal, que é muito importante. De novo, curte esse vídeo, compartilha. Esse é um vídeo que eu tenho certeza que vai impactar muitos pais, que muitas vezes eles estão meio perdidos. Eu digo perdido no sentido de que não foram ensinados a fazer isso. Ou que estão naquela fase de que eu estou confortável porque minha mulher está tomando conta de tudo. Mas e a sua hombridade? E você ser homem de verdade, se colocar à frente como líder da sua casa, como líder espiritual da sua casa, como líder dos seus filhos. O líder, ele tem que ser seguido. Se ninguém te segue, você não é líder de ninguém. Nós temos a obrigação de sermos o líder dentro da nossa casa. Não é um líder autoritário como os antigos. Hoje existem os líderes que agregam. Nós somos esse líder agregador. Tanto na parte emocional, quanto na parte espiritual, na parte física, pois nós temos que ser exemplo também para manter o nosso corpo bem, para vivermos mais e mais, para levar a palavra de Deus adiante, levar esses ensinamentos adiante. Então você tem a obrigação de curtir, compartilhar esse vídeo para com as pessoas que você conhece. Faça isso por nós, tenha certeza de que esse vídeo vai impactar muitas pessoas. É isso aí, pessoal. Nós vamos ter mais aqui podcast, mais entrevistas entre casal, sobre outros temas relevantes da família. Não deixe de acompanhar o nosso canal, de curtir, de seguir, ok? Fique com Deus e um abraço. Grande abraço, até a próxima.